Olá, boa noite. Boa noite. Representantes da COP30 recebem palavra de encorajamento do Vaticano. Papa Leão XIV envia saudação às igrejas particulares do Sul Global presentes na COP30. Foco na proteção de florestas vulneráveis. Brasil lidera a iniciativa global de combate a incêndios florestais. Preservação marinha entra em foco na cúpula do clima com alerta sobre pinguins ameaçados. Em Guiné-Bissau, Missão Católica abre centro de recuperação para atender crianças desnutridas. Alterações no PIS/PASEP começam em 2026 e reduzem gradualmente o número de beneficiários. Primeiro Festival de Cinema Católico traz filmes e programação cultural em São Paulo. Seleção brasileira passa pela França e vai às quartas de final da Copa do Mundo Sub-17. O Canção Nova Notícias está começando. Informação com verdade, fé e compromisso. O Papa Leão XIV enviou uma saudação especial às igrejas das nações emergentes reunidas no Museu das Amazônias, em Belém, por ocasião da COP30. Na mensagem que reforça o valor da união entre fé, ecologia e compromisso social, o Santo Padre ressaltou que a Amazônia é um sinal vivo da criação e possui urgente necessidade de cuidado. Na mensagem, o Vaticano informou que o Papa quis acompanhar a voz profética dos cardeais que representam as igrejas localizadas nos países em desenvolvimento, principalmente na África, Ásia, América Latina e Oceania, que estão presentes na COP30 em Belém, no Pará. Vocês escolheram a esperança e a ação frente à desesperação. Para Leão XIV, a esperança e a determinação devem se renovar não só com palavras e aspirações, mas com ações concretas. Ele alertou que a criação clama em meio a muitos desafios climáticos, lembrando que 1 a cada 3 pessoas vive as consequências dessas mudanças. Change is not a distant threat. Para elas, a mudança climática não é uma ameaça distante. Ignorar essas pessoas é negar nossa humanidade compartilhada. Ainda há tempo para manter o aumento da temperatura global abaixo de 1,5 graus Celsius, mas a janela já está se fechando. O pontífice citou o Acordo de Paris, que para ele tem impulsionado um progresso real e que é uma ferramenta poderosa para proteger as pessoas e o planeta. No entanto, enfatizou. Mas devemos ser honestos. Não é o acordo que está falhando, senão nossa resposta. O que está falhando é a vontade política de alguns. A verdadeira liderança implica serviço e apoio em uma escala que possa fazer realmente a diferença. Para Leão, ações climáticas mais contundentes criam sistemas econômicos mais sólidos e justos, e que medidas políticas e climáticas firmes constroem uma inversão em um mundo mais justo e estável. We walk alongside scientists, leaders. Caminhamos juntos com cientistas, lideranças e pastores de todas as nações e credos. Somos guardiões da criação, não rivais por seus bens. No final da mensagem, ele expressou: este museu amazônico seja recordado como o espaço onde a humanidade escolheu a cooperação frente à divisão e à negação. Que Deus lhes abençoe a todos em seus esforços por seguir cuidando da criação de Deus. Uma das principais ameaças à biodiversidade das florestas são os incêndios. Na cúpula do clima em Belém, o Brasil defendeu que o uso controlado do fogo pode ser um aliado da conservação ambiental e apresentou a proposta de uma aliança global para o manejo integrado do fogo. Um dos maiores incêndios florestais do planeta foi em 2023, no Canadá. 16 milhões de hectares devastados. A fumaça tomou grande parte do país, afetou o tráfego aéreo nos Estados Unidos e alterou a paisagem de cidades como Nova York e Washington.
No Brasil, o ano de 2024 foi marcado por incêndios que superaram a média histórica dos últimos 39 anos em 62%. A fumaça tomou conta de 11 estados de quase todas as regiões do país. No Distrito Federal, o Parque Nacional pegou fogo por 4 dias, o que devastou o equivalente a 3.850 campos de futebol. O chamado à ação sobre o manejo integrado do fogo e resiliência a incêndios florestais foi lançado na COP30 e assinado por 50 países e 3 organizações internacionais. O objetivo é reunir esforços no uso adequado do fogo, no combate aos incêndios criminosos e na resposta às consequências das queimadas no planeta. As declarações de manejo integrado do fogo, de garantia de meios para a posse de terras indígenas, são ações que renovam nossos compromissos com a preservação das florestas. Para o mestre em agronegócios, a iniciativa liderada pelo Brasil traz importantes avanços na proteção das florestas e no uso sustentável dos recursos naturais do planeta. O manejo integrado do fogo. Alinhar o conhecimento indígena com a preservação ambiental é fundamental para manter o bioma amazônico preservado. O manejo adequado do fogo, ele prevê a utilização do fogo de forma a controlar toda a biomassa existente, sobretudo naquele tecido mais próximo ao solo, fazendo com que aquela área seja queimada e todo o resto do meio ambiente seja preservado. O gerenciamento adequado traz grandes oportunidades para manutenção e preservação ambiental. Entre os assuntos em pauta na COP30 está a preservação de animais marinhos. No Chile, pesquisadores e biólogos desenvolvem um trabalho específico para salvar uma espécie de pinguim ameaçada de desaparecer do planeta. Na piscina do Zoológico Nacional do Chile, um pequeno grupo de pinguins é alvo de pesquisa. A ave da espécie Rumbow é nativa da América do Sul e vive em águas do Peru e do Chile. De médio porte, esse tipo de pinguim, que pode chegar a 53 centímetros de altura, está sob forte ameaça de extinção. Os pinguins enfrentam hoje uma redução da espécie e de sua reprodução durante a época de acasalamento. Se essas ameaças persistirem, é muito provável que a espécie entre em um curto espaço de tempo para o desaparecimento definitivo. O biólogo conduz um grupo de estudantes à Ilha Cachagua, na região de Valparaíso, no Chile. Um lugar de rara beleza, na costa do Pacífico, onde vivem 80% dos pinguins de Rumbow, que ainda restam no mundo. Hoje vimos ninhos ativos, pinguins construindo ninhos e se reunindo em grandes grupos, o que indica que esta colônia está saudável. A veterinária especialista em pinguim de Rumbow está empenhada em catalogar a quantidade da espécie existente no planeta. Durante a pesquisa, Paulina Arce fez outra importante descoberta. As ameaças em terra estão sob controle. O problema são as ameaças marinhas, captura acidental e mortandade em redes de pesca e competição por recursos marinhos. É preciso solicitar leis para uma pesca mais sustentável. É inútil reclassificar a espécie com perigo de extinção se não criarem medidas para garantir que a espécie possa continuar a viver e se alimentar em seus habitats. Cientistas da Universidade de Concepción, no Chile, estimam que o número deste tipo de pinguim diminuiu drasticamente nos últimos 25 anos. Das 45 mil aves registradas no final da década de 90, a população foi reduzida para quase 20 mil atualmente. Organizações internacionais consideram a espécie vulnerável. Biólogos temem que os números continuem a diminuir. Ambientalistas e aqueles que respeitam e admiram as belas criações divinas voltam seus olhares para a costa do Pacífico, no Chile, onde estão 80% dos pinguins de Rumbow, que ainda restam no mundo. Todos na torcida contra o desaparecimento por completo dessa admirável e simpática ave. A semana chuvosa continua e vale lembrar que o calor também entra em cena. Uma boa noite para você.
Vamos dar aquele giro pelo país e acompanhar como estarão algumas temperaturas amanhã. 32 graus no Maranhão e no Amazonas, 33 no Mato Grosso. Já no Sudeste, 26 em Minas. Perceba que no Nordeste o tempo é firme e o calor predomina. Amanhã as condições de tempo melhoram no sul, mas há previsão de chuva fraca em algumas partes. Nas demais áreas, o sol predomina com tempo firme. Vai continuar chovendo em São Paulo, no Rio de Janeiro e em boa parte de Minas. E essa chuva trará um clima mais fresco para a região. Por falar em calor e chuva, tempo firme na maior parte da região central do país, mas ainda pode continuar chovendo em áreas do Mato Grosso. Amanhã, a máxima é de 32 graus em Cuiabá. A chuva dá uma trégua no Amapá, mas ainda persiste no Amazonas, Pará e Tocantins. Eu fico por aqui e amanhã eu te conto mais. Até lá! O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, colocou em votação hoje o projeto antifacção que endurece penas e cria bancos de dados contra o crime organizado. Aline Campelo está ao vivo em Brasília e traz as informações, os detalhes para nós. Boa noite, Aline. Oi, Reinaldo, excelente noite de terça-feira para você e para todos que nos acompanham. Olha, o relator do projeto de lei antifacção, o deputado federal Guilherme Derrite, manteve na quinta versão do parecer a divisão dos recursos provenientes de bens apreendidos entre operações entre a Polícia Federal e os fundos estaduais. Esse é um ponto que segue como um dos principais focos de impasse com o governo federal. Ao meu lado está o especialista de segurança pública, Elias Miller da Silva. Muito obrigada pela presença, doutor Elias. De que forma essa redistribuição de recursos pode impactar operações e investigações contra o crime organizado? Aline, Reinaldo, os telespectadores desse nosso maravilhoso canal de informação para o povo paulista, brasileiro, né? Nós temos que observar que a relatoria do deputado Derrite está perfeita. Porque a questão do projeto, ele não trata somente da questão dos recursos. Ele aumenta a tipificação da pena, ele cria tipos penais, porque na lei brasileira, se não tiver um tipo penal, a descrição do crime, tem como você responsabilizar os autores. Ele dá um regime de execução de pena maior ainda para os integrantes da organização criminosa. Ele prevê medidas assecuratórias para prender e bloquear os bens utilizados pela organização criminosa. Então essa medida da distribuição de recursos é uma medida justa, porque as polícias estaduais apreendem mais de 80% dos integrantes da organização criminosa. Porque, infelizmente, a Polícia Federal ela só tem um efetivo de 13 mil, mas existente 8 mil, para o país que é um continente. Só como exemplo, a Polícia Federal Argentina tem 70 mil homens. Então, se a Polícia Civil e a Polícia Militar foram elas que investigaram e apreenderam a organização criminosa, nada mais justo que os bens apreendidos, que são bens ilegais, revertam para a investigação e prevenção feita por essas polícias. Agora, quando for a Polícia Federal, os bens ficarão com ela, para poder alguém investir também mais ainda. Então, ou seja, a medida é justa. E se a operação for conjunta, será dividido para o fundo da Polícia Federal e para o fundo estadual. Agora, doutor Miller, e se o caso seja aprovado, como está nessa última versão, quais seriam os efeitos imediatos e o que deve ser percebido a médio e longo prazos? Nós temos inúmeras matérias que demonstram que 30% dos brasileiros estão sendo governados pelas organizações criminosas. Isso é seríssimo. Ou seja, a organização criminosa montou um Estado paralelo, onde eles governam. Por isso que nós precisamos urgentemente de medidas como essa, para que nós possamos restabelecer a ordem, o Estado de Direito e responsabilizar e dissolver essas organizações. Então, se eu tenho os recursos utilizados por eles, tirado deles e empregado na prevenção e na repressão, nós teremos uma medida efetiva no combate a esse crime que é não só nacional, é transnacional. Muito obrigada pelas informações, doutor Miller. Eu volto com vocês no estúdio. Reinaldo. Muito obrigado, Aline Campelo, direto de Brasília, falando ao vivo conosco. As novas regras para o pagamento do abono salarial PIS/PASEP entram em vigor em 2026. Atualmente, o benefício é pago a quem recebe até 2 salários mínimos. No ano que vem, o critério deve ser reduzido gradualmente.
2026 vai ser de mudanças de critérios para quem recebe o abono salarial PIS/PASEP, pago pelo governo federal a trabalhadores com carteira assinada. As novas regras são parte do pacote fiscal aprovado no Congresso Nacional em 2024 e buscam reduzir gastos públicos. Até esse ano recebiam os benefícios funcionários que trabalharam ao menos 30 dias do ano base, 2 anos antes do pagamento, e receberam até 2 salários mínimos por mês, o equivalente a R$ 2.640. A partir de 2026, o cálculo não acompanhará o aumento do salário mínimo. O limite de renda será ajustado anualmente conforme a inflação. Assim, a cada ano, o número de pessoas que recebem o benefício irá diminuir. Segundo o governo, até 2035, só terão direito trabalhadores que receberam até um salário mínimo e meio por mês no ano base. Os requisitos para receber o abono permanecem: estar inscrito no programa há pelo menos 5 anos, ter trabalhado de carteira assinada por no mínimo 30 dias no ano base, recebido até o limite de renda estipulado para o ano e ter os dados corretamente preenchidos pelo empregador na RAIS e no E-Social. O PIS é ofertado a funcionários da iniciativa privada e o PASEP a servidores públicos. Acesse o aplicativo Carteira de Trabalho Digital para conferir se você tem direito ao pagamento. Os trabalhadores da iniciativa privada também podem consultar pelos aplicativos Caixa Trabalhador e Caixa Tem. Todos os beneficiários de 2025 poderão sacar os valores até dia 29 de dezembro. O calendário de 2026 deve ser definido pelo Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o CODEFAT, ainda em dezembro. Depois de conhecer as comunidades de Guiné-Bissau, hoje nós vamos mostrar como funciona o acolhimento de crianças com desnutrição moderada e grave no Centro de Recuperação Nutricional da Missão Católica. Ali, elas recebem gratuitamente alimentos, medicamentos e cuidados até recuperarem o peso e a saúde. O Centro de Recuperação Nutricional da Missão Católica foi inaugurado no dia 3 de julho deste ano. Ele está situado nas proximidades da missão e do Centro de Saúde da cidade de Quebo. A inauguração contou com a presença de autoridades religiosas, civis e militares. Dom Mário Spack, bispo referencial na missão no Paraná, e o padre Francisco, que representa os presbíteros do estado paranaense, também acompanharam Dom Vitor Luiz, bispo da diocese de Bafatá, que abençoou o novo centro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dom Mário Spack chamou um catequista da missão e fez referência à camiseta que ele vestia, na qual estava escrito "Sois todos irmãos", lema episcopal de Dom Vitor Luiz. Essa expressão, todos irmãos, é que nos faz vir aqui para Guiné-Bissau. Aqueles que estão enviando ajuda do Brasil não são da Unicef, não são da União Europeia. Essas entidades fazem muito bem, a gente sabe aqui, mas aqueles que estão vindo para cá são pessoas simples, igual vocês. Dom Vitor Luiz Quemacha, bispo de Bafatá, ressaltou que o amor é ver todos como irmãos. E a irmandade sentir próprio, um papeado de presença da comunidade de Paraná e também a colaboração própria com a Igreja de Paraná. E faz-me pensar não só na encíclica de Papa Francisco, mas também, sobretudo, no Evangelho Bom Samaritano. No final da cerimônia de inauguração, a equipe organizadora propôs que cada participante cortasse um pedaço de bolo segundo seu comprometimento com o Centro de Recuperação Nutricional. Quem deu início à dinâmica foi o líder da religião muçulmana. A Missão Católica já adquiriu uma caminhonete para a visita nas comunidades, já edificou este centro que acaba de ser inaugurado.
Nos próximos dias, irá contratar e capacitar a equipe que percorrerá as 61 comunidades. Esse trabalho será contínuo e constantemente sustentado pela generosidade do povo do Paraná. Na verdade, esse serviço de amor às crianças é um desdobramento da ação evangelizadora Missão, Palavra e Pão, realizado no Paraná com quase 50 mil ministros extraordinários da Comunhão da Esperança no ano de 2023. Os recursos arrecadados superaram as expectativas. Foram enviadas 25 mil Bíblias, conforme era o intuito inicial, e ainda restou recursos para dar início a este maravilhoso serviço de ajuda humanitária, dando alimento e saúde às crianças. A boa notícia é que temos condição de ajudá-las. No Nordeste do país, os fiéis já começaram a celebrar os 350 anos da Arquidiocese de Olinda e Recife. Missa, novo brasão e exposição permanente marcaram a abertura deste tempo de festa. Falta um ano para a Arquidiocese de Olinda e Recife completar 350 anos de história, mas as comemorações já começaram. A Catedral do Santíssimo Salvador em Olinda recebeu clero, seminaristas, religiosos e leigos para a missa de abertura desse tempo de graça. Gratidão a Deus, agradecimento por tantos homens, mulheres, bispos, presbíteros, diáconos, leigos, leigas, religiosos, religiosas, que doaram a vida ao longo desses 350 anos. Dom Paulo abençoou a Berlinda com a imagem de Santo Antônio, padroeiro da Arquidiocese de Olinda e Recife. A imagem vai peregrinar durante todo o ano nas paróquias, santuários, basílicas, hospitais e escolas. Que a gente possa ser igreja viva, levar a palavra de nosso Senhor, né, pelo mundo afora, o amor que Ele nos deixou, o sacrifício que Ele nos deixou, que a gente possa realmente ser igreja dentro e fora das igrejas. Na missa, espaço para unir 2 jubileus, seminaristas e pobres, com futuros padres da Arquidiocese, interpretando a oração de São Francisco, o pobrezinho de Assis. E como parte das comemorações, Dom Paulo inaugurou uma exposição nas capelas laterais da catedral. A exposição conta desde a criação da Diocese de Olinda pelo Papa Inocêncio XI, desmembrando-a das terras de Salvador, até o novo brasão da Arquidiocese, inaugurado e apresentado na exposição. Dom Paulo fez ainda a entrega das flâmulas comemorativas, que devem ser expostas até novembro do próximo ano nas igrejas do território arquidiocesano. Será um tempo muito bonito, né? E a espiritualidade cristã não é separada da vida. Ela acontece no trabalho, no trânsito, nas conversas, nas escolhas difíceis. É a capacidade de reconhecer a presença de Deus na vida e a graça que pode aparecer na rotina. Ser cristão no dia a dia é agir com coerência, colocar o amor acima do impulso e permitir que o Evangelho ilumine cada decisão nossa. Alcançamos até aqui 54% de nossa meta na campanha do projeto Dai-me Almas neste mês de novembro. Seja sócio evangelizador, doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com e obrigado por sua fidelidade. Até amanhã, São Paulo recebe o Festival de Cinema Católico com exibição de filmes e uma programação cultural gratuita. Quem passou por lá pôde até experimentar como é estar em um set de gravação. Depois de passar por 3 cidades no estado de São Paulo, o primeiro Festival de Cinema Católico está na capital. Iniciativa da Colby Art, em parceria com o governo de São Paulo e a Associação Paulista de Amigos da Arte, o evento traz a exibição de filmes e também outros atrativos culturais, como a palestra sobre as almas do purgatório e São Miguel Arcanjo. O que essa palestra tem a ver com o primeiro festival de cinema? Porque a Colby Art, que é a distribuidora de cinema católico aqui no Brasil, ela trouxe um filme chamado O Purgatório, que é uma produção polonesa. Ele vai ser
exibido aqui no Festival de Cinema. Então a gente uniu, né, além da participação dessa palestra, junto o aprendizado através da tela de cinema. E aí essa grande ideia da Kolbe de unir o Festival de Cinema não apenas com a exibição de filmes, mas também como um momento de formação para essas pessoas. E quem é devoto de São Carlo Acutis tem ainda mais razões para visitar o evento. O festival traz o filme O Céu Não Pode Esperar, com a história do santo. Exibe um pouco da exposição de milagres eucarísticos, catalogados por São Carlo, e fica dentro da Universidade Ítalo-Brasileira, que abriga a primeira paróquia dedicada ao santo no Brasil. Um dos espaços do Festival de Cinema Católico é o Vivência no Set, que faz com que os participantes tenham uma experiência atuando de verdade com uma equipe de cinema. A intenção do Vivência no Set é trazer o aluno, a pessoa que tem a curiosidade, para o coração ali, onde tudo acontece, e que ele possa entender o universo todo. Né? Desde a gente carregar, como o equipamento, ligar a luz, como a equipe está fazendo aqui agora, que está montando tripé, câmera. A gente faz um trabalho voltado para o ser humano também, não só para a questão técnica, né? Então o nosso desejo é essa transformação do ser humano, seja qual for a área que ele vai escolher, que ele vai seguir. O festival, que tem entrada de graça, continua até amanhã com a exibição de filmes e palestras. A próxima edição acontece nos dias 22 e 23 de novembro em São Bernardo do Campo. O workshop foi concluído hoje e deixou a fotógrafa Renata feliz depois de participar da experiência de viver os bastidores da telona. Eu achei incrível, porque a gente teve uma vivência mesmo do que é o cinema. Não imaginava que era assim e não imaginava que era tão intenso. Profissionais da imprensa e estudantes de comunicação participaram da segunda fase do estágio de correspondente de assuntos militares no interior de São Paulo. Os alunos da Faculdade Canção Nova também vivenciaram a iniciativa que prepara comunicadores para atuarem em situações de risco. Atenção ao que é dito, olhar curioso de quem aprende algo novo e ações que simulam conflitos reais do Exército. Esses são os alunos da Faculdade Canção Nova que participam do estágio de correspondente de assuntos militares, o ECAM. Esta é a segunda edição da parceria entre a instituição e o Exército Brasileiro, por meio da Brigada de Infantaria Aeromóvel. A gente possibilita para que o estudante de jornalismo ele se ambiente a atuar como jornalista em situações de crise. Então, em áreas de conflito armado, em guerras, em operações policiais de grande risco, em situações de crise humanitária, como enchentes, desmoronamentos, né, tornados, isso que aconteceu agora na semana passada, né, no país. Então, a gente prepara o jornalista para isso, para ele estar pronto a enfrentar grandes desafios em situações de risco. Os alunos da Faculdade Canção Nova realizam a segunda fase do ECAM aqui em Caçapava. Por aqui, os estudantes veem na prática como agir nas operações. Para os participantes, o aprendizado adquirido aqui é marcante e levado para toda a vida. Gostei muito da parte do pré-atendimento tático, onde as pessoas em guerra ou os civis mesmo que passam por combates ou por terrorismo em escolas, o pré-atendimento tático é muito importante para que a pessoa tenha a sua vida segura antes mesmo de chegar no hospital. E isso para mim foi muito impactante, eu achei muito importante. Tem sido uma experiência muito gratificante, porque meu sonho antes de chegar à comunicação era ser militar. Eu tinha esse sonho quando eu estava no ensino médio, por algumas questões acabou não se concretizando, porém eu sempre levei aquilo no meu coração, né? Nunca desisti disso. E ao passar do tempo eu fui me apaixonando pela comunicação, o sonho permaneceu aqui e agora vivenciar isso, né, unir dois sonhos meus, né, duas coisas que eu gosto muito. Antes de irem para o campo, os alunos passam por orientações essenciais para executar cada tarefa com segurança. Quem vive a experiência garante que é algo transformador. Eu não esperava dessa experiência, é realmente uma visão de mundo diferente. E entender o que está acontecendo no mundo, né? Essa questão de conflitos, guerras, pessoas sofrendo, isso aí abre os olhos. O general Passinato afirma que a expectativa é que a parceria entre o Exército e a Faculdade Canção Nova cresça e gere muitos frutos. Eu espero que os participantes do ECAM
tenham realmente um aproveitamento muito bom no nosso estágio, que seja uma experiência marcante na vida deles, que eles lembrem dessa atividade com muito carinho. Esse ano a gente conseguiu fazer a segunda fase, que é a prática no terreno, então uma semana com a teoria, onde eles veem a teoria, e agora essa semana eles estão vendo efetivamente a tropa no terreno, estão sendo inseridos no ambiente de um conflito, então estão vivendo aquela atmosfera, né, que eles foram preparados. Então eu acho que isso vai ser muito rico para eles, uma experiência muito rica, né, e eu desejo realmente que essa parceria não acabe mais. A seleção brasileira tentou, mas ficou no empate contra a Tunísia em amistoso disputado hoje na França. Confira este e outros destaques do CN Esportes. Olá pessoal, tudo bem? O CN Esportes de hoje começa verde e amarelo, porque teve seleção brasileira em campo em dose dupla. Com Ribéry, Pietro empatou aos 44 minutos da segunda etapa. Um bonito chute da entrada da área. Agora o arqueiro voou para defender duas cobranças e manter a seleção viva em busca do pentacampeonato. O Brasil encara nas quartas. E hoje também teve o último amistoso da seleção comandada por Carlo Ancelotti. Confira os lances da partida que terminou agora há pouco. Na metade do primeiro tempo, Wesley perde a bola no lateral direito do ataque. Abdi lança na área e Masturi abre o placar. Tunísia 1-0. O gol de empate começou com essa cobrança de falta de Estevão, aos 39 minutos do segundo tempo. A bola bate no braço do zagueiro tunisiano. O juiz precisa rever o lance no VAR e marca pênalti. O próprio Estevão bate com força no alto e empata, 1-1. No segundo tempo, bola na esquerda do ataque brasileiro. Vitor Roque briga pela bola, é puxado dentro da área. O juiz marca novo pênalti. Lucas Paquetá cobra mal e perde a chance da virada. Nos acréscimos, a última chance de empate no chute de Estevão, que parou no pé da trave. Final, Brasil 1, Tunísia 1. E para fechar o CN Esportes de hoje tem mais futebol. Só que agora eu mostro para você uma partida que reúne muito mais do que disposição e força de vontade. Entenda o porquê na reportagem de Wallace Andrade. Centro de Deir Al-Balá, na faixa de Gaza. À beira do gramado, a resenha antes da partida é requintada. Todos aqui viveram na carne o drama da guerra entre o Hamas e Israel. Deixaram para trás parte importante do corpo. Mas o principal continua na mente e no coração, a esperança. Depois dos últimos 2 anos desta guerra genocida, queremos reviver o esporte como este campeonato chamado de esperança. Queremos reacender os sonhos que tínhamos antes da guerra, restaurar nosso espírito esportivo e transmitir ao mundo que somos um povo justo, sonhador e que amamos a vida. Se apoiando em muletas, jogadores palestinos amputados disputam cada palmo do campo em um torneio que revela muito mais que força de vontade e amor ao esporte. São atletas que decidiram chutar para longe a decepção e buscar novos sonhos. Nossa seleção nacional palestina foi impedida de participar das eliminatórias da Copa do Mundo por causa do fechamento da passagem de Rafah e o cerco feito à faixa de Gaza durante os confrontos. Hoje, nossa mensagem é de que a seleção nacional palestina ainda pode contribuir para o futebol. Ainda estamos presentes aqui. Cada zagueiro, meio de campo ou atacante tem na história recente marcas que ficarão para o resto da vida, os membros que foram perdidos na guerra. E este campeonato da esperança tem como propósito reacender a chama do esporte, mesmo com as dores e perdas do passado. Este campeonato faz renascer a esperança e o retorno gradual da vida esportiva em geral, em particular da vida dos atletas amputados. São mais de 50 adultos e 15 crianças. Serão diversas partidas e premiação para a equipe vencedora. Entre os craques amputados encontramos Anas Al-Mabuou. Antes da guerra, ele jogava em um time de futebol de Jabalia. Depois de sofrer uma lesão nos primeiros dias dos confrontos, pensou que era o fim do esporte, até se juntar ao time de amputados de Deir Al-Balá. Atualmente, após minha lesão, jogo no time juvenil de amputados para continuar a perseguir meu sonho,
continuar minha vida e vivê-la normalmente. Queremos representar a Palestina e a seleção nacional palestina em países estrangeiros, jogar contra outras seleções e viver nossas vidas como qualquer outra pessoa. Os bombardeios na faixa de Gaza mataram mais de 69 mil pessoas e mudaram a vida de milhares de palestinos. O Ministério da Saúde de Gaza fala em 6 mil casos de amputação. Esse time é daqueles que os antigos costumavam chamar de fora de série, não é mesmo? Nos encontramos amanhã com mais notícias do esporte para você. Até lá! Pois é, fora de série, né? Esperança e coragem para recomeçar. Exemplo de superação para todos nós. Reveja as reportagens do portal noticias.cançãonova.com ou no YouTube, @Canção Nova Jornalismo. Assista em instantes, às 8 horas, ao programa Pra Ser Feliz com o Padre Adriano Zandoná, às 9 o Reinflama e às 10 o PHN. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite e paz para você.